Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Turma 801, aula de Educação Física. Gente, hoje nós faremos aqui a nossa segunda parte da revisão semestral, a aula que vai encerrar as nossas atividades para a maior parte da nossa turma. E seguindo a partir daqui, somente aqueles alunos que vão precisar da prova de recuperação, né? Para obter um pouquinho de ponto que precise. Então, galera, preste bastante atenção nessa aula, revise bem os conteúdos que nós já vimos e guardem esses conteúdos no coração de vocês, porque eles são bem importantes para que vocês tenham uma vida diária um pouco mais saudável. Então, vamos lá. O primeiro tema que nós temos aqui é a importância dos alimentos para uma vida saudável, para a construção de movimentos com mais eficiência. Nós vimos aqui no nosso material que os alimentos eles podem ser basicamente classificados de três formas: energéticos, construtores e reguladores. Os energéticos eles são predominantemente compostos por carboidratos, açúcares, amido e gorduras. E a sua principal função, como o nome já diz, é o fornecimento de energia. Para que essa energia, professora? Por exemplo, para que nós realizemos movimentos. Segundo tipo são os alimentos construtores. Esses alimentos são aqueles que fornecem as proteínas. Proteínas para quê? Para construir e reparar todas as estruturas do nosso corpo. Quais estruturas são essas? Músculos, ossos e articulações. E o terceiro tipo são os alimentos reguladores, que são aqueles que fornecem os sais minerais, as vitaminas e as fibras que o nosso corpo precisa para manter-se funcionando bem. Certo, galera? Olha, a nossa revisão hoje, ela tá bem curtinha, né? Ela tá bem enxugada, né? Mas eu peço aos senhores, façam a leitura atenta, leiam com calma essas unidades que nós vimos durante esse semestre, para que a gente faça uma prova de recuperação bacana, para que todo mundo consiga recuperar tudo que foi perdido aí. Certo? Vamos lá. Dando sequência, nós vimos aqui na unidade 8 que algumas pessoas, de acordo com a quantidade de movimentos que essas pessoas realizam, elas podem precisar de quantidades maiores, pode precisar ingerir uma quantidade maior de alimentos, como é o caso de Michael Phelps, o nadador americano que é medalhista olímpico, e ele consome nada menos que 12.000 calorias por dia. Cada vez que ele se senta para fazer uma refeição, ele ingere aproximadamente 4.000 calorias, que é mais ou menos 2 vezes mais do que os médicos recomendam que uma pessoa comum coma durante o dia inteiro. Certo? Dando sequência, nós vimos o conceito de caloria, que caloria é uma unidade de medida de energia que é comumente utilizada para indicar o valor energético, a quantidade de energia que um alimento pode oferecer. Vimos ainda que o valor calórico do alimento é a quantidade de energia que esse alimento pode oferecer para o nosso organismo. E um alimento, para que ele seja considerado energético, ele tem que ter um alto valor calórico em relação à sua massa, ou seja, grande parte desse alimento deve possuir um alto valor calórico. E esses alimentos eles são fundamentais. Por quê? Porque eles fornecem a maior parte da energia para o funcionamento do corpo e para a realização dos nossos movimentos. Que, como nós sabemos, o movimento humano é o objeto de estudo da educação física. Foi? Vamos lá, dando sequência aqui. Nós vimos, olha só, que a energia dos alimentos era utilizada para o funcionamento do corpo e para os movimentos.
E o que não é utilizado nessas duas questões acaba ficando na nossa reserva, né? Na reserva de energia do nosso corpo, que é composta basicamente por glicogênio e por gordura corporal. Vimos ainda o conceito de gasto calórico diário. Gasto calórico diário, que nada mais é do que a quantidade de energia que uma pessoa utiliza no seu dia. Então, o conceito de gasto calórico diário é a quantidade de energia que uma pessoa utiliza no seu dia a dia. Esse gasto, ele depende de muitos fatores, como idade, sexo, massa corporal, altura, etc. Vimos ainda aqui, galera, que o nosso corpo ele tem algumas fontes, né, para conseguir energia para se movimentar. Inicialmente, qual é a primeira fonte que o nosso corpo vai buscar? A fonte inicial são os carboidratos que estão presentes nos músculos. Mas só que essas reservas de carboidratos, elas são limitadas e são suficientes somente para poucas horas de movimento. Ou seja, eu faço um pouquinho de movimento e já acaba essa reserva de carboidratos. Para que essa reserva aumente, eu posso ter uma dieta rica, posso investir em uma dieta rica em carboidratos. Essa dieta, ela vai aumentar os meus estoques corporais, não somente lá nos músculos, mas também no nosso fígado, onde esse carboidrato ele fica armazenado na forma de glicogênio, certo? Galera, e fora essa reserva inicial de carboidrato que o nosso corpo utiliza lá dos músculos, ele tem também outra fonte de energia, que é a gordura. A gordura corporal, ela apresenta 2 vezes mais energia que os carboidratos. E como nós vimos, ela só não é utilizada como a fonte inicial de energia. Por quê? Porque ela não oferece prontamente energia. A sua digestão é demorada. Repetindo, as gorduras que nós temos no nosso corpo, elas são capazes de oferecer 2 vezes mais energia do que os carboidratos. Mas elas não são utilizadas como fonte inicial de energia para o nosso corpo. Por quê? Porque elas não oferecem energia prontamente, elas têm a digestão demorada. O processo para digerir essa gordura, ele é demorado. Certinho, galera? Vamos lá, aí nós partimos para a nossa unidade 9, que tem como tema construindo, reparando e fortalecendo o corpo. Galera, o nosso corpo ele está sempre se reparando, sempre fazendo pequenos consertos, pequenos reparos. E para fazer esses reparos, essa manutenção, o nosso corpo ele precisa de uma matéria-prima, ele precisa de uma fonte, né, para poder fazer esse reparo. E essa fonte são as proteínas, como nós destacamos aqui durante a nossa aula regular, né? Eu pedi para que os senhores destacassem. Eu tenho certeza que aí no material dos senhores está corretamente destacado. As proteínas são a principal matéria-prima dessa constante manutenção, que faz com que ossos, músculos se desenvolvam, com que cabelos, dentes e unhas cresçam e com que os ferimentos se fechem. Então, as proteínas, elas são a matéria-prima que vai garantir com que esse processo aconteça, né, de forma saudável. E elas também auxiliam na formação das células, como os glóbulos vermelhos do sangue. E essa formação, essas células, elas estão diretamente relacionadas com o transporte de oxigênio, que é tão importante esse transporte de oxigênio lá para os músculos, né, no momento do nosso movimento. Certo, galera?
Vimos aí, ó, articulações que precisam de bastante dessa recuperação, né? Que sofrem bastante desgaste durante os movimentos e precisam estar ali sendo recuperadas. Vimos ainda os alimentos que têm alto teor de proteínas. Como eles são classificados? Eles são classificados como construtores. E como exemplo de alimentos construtores, nós temos feijão, soja, lentilha, ou seja, as leguminosas. E além das leguminosas, nós temos também as carnes, que são exemplos de alimentos construtores. Galera, como eu falei no comecinho dessa unidade, as proteínas têm uma importante função no transporte de oxigênio. Por quê? Existe um pigmento que fica localizado no interior das hemácias e esse pigmento ele é composto por proteínas. E esse pigmento ele tem um papel muito importante no transporte de oxigênio para as regiões do corpo que estão sendo exercitadas. Como nós vimos aqui na nossa animação, nos alvéolos pulmonares, o gás oxigênio passa dos pulmões para o sangue. E no sangue, esse gás oxigênio, ele não é transportado solto, ele é transportado por meio das hemácias, até chegar nos músculos, né? E dentro da hemácia, nós temos aqui a hemoglobina, que como nós vimos aqui no nosso balãozinho de explicação, olha, vejam bem aqui, ó, nessa parte, vou botar aqui de verde para vocês conseguirem identificar. No interior das hemácias existe um pigmento chamado hemoglobina. E esse pigmento, ele é composto por proteínas. Caso eu não tenha proteínas em quantidades suficientes, eu posso ter esse transporte de oxigênio prejudicado, certo? Daí a importância de comer proteínas. Mesmo que a pessoa seja adepta, né, de um estilo de vida que não consome carne, ela deve fazer sempre a reposição dessa substância, a reposição das proteínas, seja através de meios sintéticos ou através dos outros alimentos que também são ricos em proteínas, certo? Lembrando que nós fizemos também a nossa atividade e partimos para a nossa unidade 10, que tem como tema regulando o funcionamento do corpo. Galera, lembrando, nós concluímos 100% do nosso material. Se por acaso o seu material está em branco em alguma unidade, você não fez alguma atividade, eu peço para que você aproveite esse tempinho e faça essa atividade, até mesmo como uma forma de revisão. Certo? Não esqueça, não deixe o seu material em branco. Não deixe o seu material com atividade sem fazer. Complete seu material e vamos que vamos. Vamos lá, regulando o funcionamento do corpo. Galera, olha só. Nós sabemos que a falta de água, né, a desidratação, ela é bem perigosa para o ser humano. Mas na nossa unidade 10, nós vimos que foram relatadas 2 mortes de maratonistas americanas provocadas justamente pelo excesso do consumo de água. Esse excesso, ele causou essas mortes, né? Por quê? Porque muita água provoca a perda de sódio. E o sódio, ele é um mineral que mantém o equilíbrio dos fluidos corporais. E ele também ajuda nos impulsos elétricos para os músculos, inclusive para o coração. Então, esses impulsos foram prejudicados pela ausência desse mineral que é responsável pela condução desses impulsos. Então, galera, é importante que nós sempre façamos o consumo de água, não somente da água, né? Mas de todos os tipos de alimentos, sejam eles energéticos, construtores ou reguladores, em quantidades equilibradas. Foi? Vamos lá, dando sequência aqui, hein?
Nós vimos a historinha de crianças que iam se movimentar e precisavam levar itens, né, para fazer a reposição hídrica, né, para não haver desidratação. Por isso elas foram brincar no parque, levaram água e suco de frutas. Falamos também da importância das vitaminas, dos sais minerais e da água, que é responsável por manter o pique nas atividades. Ressaltamos ainda que o processo de reposição da água no organismo é chamado de hidratação. Certo, galera? Em seguida, nós falamos sobre a nova pirâmide alimentar. Começamos falando sobre os 10 passos para que adolescentes tenham uma vida saudável. São 10 dicas que vêm com o objetivo de desmistificar alguns conceitos que já estavam consolidados na rotina, né? Na rotina alimentar dos adolescentes. Essas 10 dicas vieram para que as pessoas repensem os seus hábitos alimentares. E entre essas dicas, olha só, esse manual, né? Ele indica que os adolescentes comam menos salgadinhos, menos fast food, façam refeições pequenas, né, várias vezes ao dia, entre 5 e 6 vezes. E além disso, evitem o consumo de bebidas alcoólicas e movimentem-se. A pirâmide alimentar ela é aqui dividida em setores, que tem como base as atividades físicas. E lembrando que essa recomendação é de alimentos que devem ser consumidos diariamente, ou seja, eu devo tentar consumir todos os dias alimentos de todos esses setores. É claro que em quantidades equilibradas. E os alimentos dessa pirâmide, eles são agrupados de acordo com as suas características. Certo, galera? Então, a nova pirâmide alimentar, que tem atividade física como base, ela ressalta a importância da atividade física e de diversos grupos de alimentos que devem ser consumidos diariamente. Falamos ainda dos alimentos na adolescência, como eles devem ser distribuídos. A dieta na adolescência ela deve conter entre 50% e 60% de carboidratos, 25% a 30% de gorduras e de 15% a 20% de proteínas. Essa distribuição ela é suficiente para suprir as necessidades dos adolescentes durante um dia. Se eles estiverem divididos assim, nessa quantidade, na quantidade certa para cada grupo, o adolescente estará mais próximo de manter uma vida saudável. E lembrando ainda que o valor calórico dos alimentos ingeridos por um adolescente durante um dia deve girar entre 2.000 e 2.800 calorias. É claro que esse valor ele pode variar de acordo com as necessidades energéticas desse adolescente. Galera, de forma resumida, é isso que nós precisamos destacar do nosso conteúdo semestral. Lembrando que sempre que algum adolescente, algum jovem, né, qualquer indivíduo precise de dicas, de orientações referentes à sua dieta, né, a sua dieta diária, ele deve sempre procurar um profissional da área. Que profissional é esse que é responsável por determinar itens da sua dieta, determinar até mesmo a quantidade de água, né, que você precisa para se manter hidratado? É o nutricionista, certo? Sempre que for necessário, seja para manter o peso, para perder peso ou ainda para ganhar peso, o ideal é que procure-se sempre um nutricionista.
Galera, eu vou encerrar aqui a nossa aula de revisão. Eu desejo que vocês tenham um fim de ano cheio de paz, de saúde, de alegrias, que vocês se mantenham protegidos, que vocês tenham muitas felicidades e tudo o que de melhor estiver reservado para vocês aí nesse finzinho de ano. Eu tenho certeza que 2021 vai ser um ano muito melhor para todos nós. Certo, galera? Vou encerrar aqui a aula de hoje. Fiquem com Deus e até mais!